Uma nevasca histórica. Pois é, chamada nevasca do século. Aconteceu lá nos Estados Unidos e no Canadá, e eu vou explicar aqui para vocês o que aconteceu, por que aconteceu. Se você gosta, desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, eu só te peço para dar like. Dá like e no final do vídeo faça sua pergunta, comente para dizer o que você achou. Tá certo? Então, estamos combinados? Eu te passo uma informação de qualidade, você só faz isso. Pelo menos dá um like. Bom, pessoal, então tá aí, ó. Nevasca do século deixa mais de 50 mortos nos Estados Unidos e no Canadá. Pois é. E apesar da agressividade das tempestades, ela tende a ter diminuído tal, e o perigo vai ficar fora de casa ainda é perigoso porque ainda pode ter locais, principalmente no Canadá, tá, onde que pode ter congelamento instantâneo. Então nós tivemos aqui várias situações completamente cobertos, tal, né? E essa tempestade ela foi realmente muito forte. E começando já desde o dia 24/12, tá? Então tá trazendo aí uma onda de frio extrema, nevascas, inundações, tal, realmente algo muito forte que essa mega tempestade de inverno, tá, está causando lá nos Estados Unidos e no Canadá, tá certo? Então vamos entender o que gerou isso tudo, tá? Bom, primeiro, só para vocês terem uma ideia, tá? Aconteceu também um ciclone bomba que trouxe, temperaturas de 45 graus negativos. Pois é, 45 graus negativos. Nós não estamos falando de 10, menos 20, tal. Nós estamos falando de 45 graus negativo. É muito frio, tá? É muito frio. Então, isso daí, tá? Simplesmente teve que ter uma ação de um ar polar para isso acontecer. Tá? E esse ciclone bomba? Bom, primeiro vamos falar rapidamente, o que é um ciclone bomba. Tá? Então o ciclone ele já é uma zona de baixa pressão. Tá? E o ciclone bomba, de cara ele já é um ciclone extratropical, normal. Tá? Só que acontece que quando existe alguns fatores, alguma conjunção de fatores naturais que faz uma queda abrupta na pressão, tá? Aí por exemplo, essa queda é de pelo menos 24 milibares em 24 horas, tá? Ou seja, uma queda muito abrupta na pressão. Ele é chamado um ciclone explosivo, Então, esse termo bomba, ele vem da característica repentina, fruto de uma queda de pressão rápida, acentuada, tá? E no qual determina a potência dessa tormenta, potência do ciclone, gerando ventos fortes, gerando aquelas rajadas mais fortes ainda, gerando tempestades, gerando nevascas, tal e etc. Tá? Então, por isso que é chamado de ciclone bomba. Acontece aqui no Brasil, ali na costa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também na costa lá da Argentina e Uruguai. Isso acontece bastante, são ciclones extratropicais. E aconteceu lá nos Estados Unidos e Canadá. E gerou essa paisagem aqui, ó. Muita neve, carros encobertos por neve, ruas encobertas, tal, pessoas, 50 pessoas perderam a vida até agora, tá, justamente por conta das temperaturas extremamente baixas. Tá? Então vamos tentar entender o que aconteceu. O primeiro fator que nós estamos com esse laninha persistente. Tá? Nós estamos com laninha persistente. E o que o laninha faz ali no hemisfério norte, principalmente nos Estados Unidos e Canadá? Ele altera a corrente de jatos polar, tá? Esse aqui, e faz com que mais frio adentre o território norte-americano e do Canadá. Tá certo? Então, essa faixa aqui, tá, mais a leste, ela fica mais fria, trazendo essa reentrância, de quê? Desse ar, tanto mais frio também provocando com o ar mais quente que sobe,
chuva nesse limiar, tá? Isso aí acontece o que? Durante, né, o inverno, isso é típica configuração de inverno do Laninha, tá? E nós estamos indo para o terceiro ano seguido de Laninha. E um Laninha já muito consolidado, já bastante batido, e as características dele estão muito presentes, estão muito fortes, tá? O que faz com que agrave mais ainda essa situação. Só que foi somente o Laninha que provocou isso? Não, tiveram outros fatores. Fatores como a oscilação do Ártico, né? Que é um padrão de pressão, é uma interação oceano-atmosférica que fica lá sobre o Ártico. Então, quando você está numa fase, né, positiva e fase negativa, você altera as situações de pressão no Ártico. E vamos ver o seguinte, que durante o dia 24, 25, 26, 27 e tal, durante a época do Natal, tá? Nós tivemos uma oscilação bastante negativa. Ela já estava vindo bastante negativa aqui já desde iníciozinho de dezembro. E continuou ainda com essa oscilação bastante negativa. E essa oscilação bastante negativa, ela tende a fazer o seguinte. No caso, quando aqui está positiva a estratosfera, aqui, a atmosfera do local, tá? Ela faz o quê? Ela fica fria aqui, ela prende o frio no Ártico, tá? E quando ela está negativa, há um enfraquecimento desse vórtice polar, há um enfraquecimento do vórtice polar que fica em torno do Ártico e o frio avança sobre os Estados Unidos e Canadá. Então tá aqui, ó, há um avanço nesse frio, junto com as condições de Laninha, que fazem também esse frio vir, né, nessa direção aqui, tá? Então nós tivemos ainda o que? Ainda o frio do avanço da fase negativa do Ártico. Foi só isso? Não. Vamos continuar. Existe também a chamada oscilação do Atlântico Norte, tá? Oscilação do Atlântico Norte, que é um índice também de pressão lá em cima dos Açores, tá? Um pouco mais abaixo ali na costa da África, para cima. Então existe a variação, tá? Onde que uma interação também oceano-atmosférica que altera a circulação ali na região. Onde que nós temos um Laninha e El Ninho que altera a circulação global, tá? A oscilação do Ártico e a oscilação do Atlântico Norte, ela é um pouco mais localizado para o hemisfério norte e tem muita influência sobre o clima da Europa e da América do Norte, tá? Então, nessa situação, nós tivemos o quê? Ela vinha negativa, de repente ficou neutra e ficou positiva, tá? E ficou positiva. Então, o que acontece nessa fase onde que ela fica positiva? Quando a oscilação do Atlântico Norte está positiva, tá? Você tem um frio, fica um pouco mais ali sobre aqui o Canadá, tá? Ali Baía de Hudson, tal, e você tem um aumento da quantidade de gelo na região. Então você tem aqui uma baixa pressão, tá? Onde é que fica essa baixa pressão? Na divisa ali bem em cima daqueles países, né? Aqueles países nórdicos, tal, que fica ali Islândia, na divisa ali com também a Groenlândia, né? E aqui na costa da Europa e África fica uma alta pressão, tá? Então provoca aqui, ó, um tempo frio e seco por causa da alta pressão, tá? E aqui, ó, tende ao quê? A fazer um aquecimento na parte mais interior, mais abaixo, mais ao sul, tá? Dos Estados Unidos. Aqui seria Flórida, tal, aqui essas regiões. E aqui, ó, esse ar fica muito mais frio aqui e há esse avanço de gelo ali sobre o Canadá, tá? E até há um crescimento maior durante a oscilação positiva do Ártico. Só que, mas professor Tiago, ou Tiago, Tiaguinho, como você quiser, o frio ficou retido. Por que esse troço ajudou? O que isso tem a ver? Calma, gafanhoto. Porque apareceu o nosso querido ciclone bomba, tá? Esse ciclone bomba, ele maturou e se formou aqui, ó,
pegando boa parte do território, tá, do Canadá. Boa parte do território do Canadá ficou sob a influência desse ciclone. Então nós tivemos aqui a formação dele, aqui ó, esse centro, tá? E já estava sob a influência de temperaturas muito baixas. Ó, o padrão vindo aqui do Laninha, o padrão vindo aqui da oscilação do Ártico, e até aqui ó, começou a nascer o ciclone, com aqui em cima, né, mais acima aqui no Canadá, com ar um pouco mais frio. Tá? Então o que aconteceu? Então vamos lá. Juntando tudo isso que eu falei, tá aí o mapa, formou o ciclone. O ciclone formou mais ou menos naquela região. Então nós temos onde que o efeito do Laninha, que traz esse ar mais frio mesmo para cá, né, pegando essa região aqui, deixando ela mais fria, como nós vimos, e aqui embaixo, né, até mais chuvoso. Tá? Depois, a oscilação do Ártico na fase negativa, onde que expulsa o frio polar do Ártico. O Ártico tende a ficar um pouco mais quente, ou seja, ele libera esse frio polar, libera esse ar frio. E aí, meus amigos, tivemos o que? A oscilação positiva, da oscilação do Atlântico Norte positiva, que fez com que esse frio também ficasse um pouco retido nessa região aqui. Tá? Não só no círculo ártico total, da oscilação do Ártico, mas essa região aqui, ela fica mais fria, bem mais fria, e há expansão do gelo marítimo aqui, pela oscilação positiva. E quando aconteceu o ciclone bomba aqui, né, ainda foi um ciclone bomba, um ciclone explosivo, o que o ciclone faz? Ele catapulta esse frio e joga aqui para baixo também. Tá? Não quer dizer que ele foi retinho, tá? Mas, ou seja, toda essa região que ele começa a gerar, que o ciclone começa a gerar, tá? Ele vai jogando esse frio. Então esse frio aqui retido, ele pegou para cá, para o Canadá, pegou aqui embaixo, além de puxar, né, o ar também da estratosfera, ele veio para cá, jogou para cá. Então todo esse ar mais frio aqui, ele foi catapultado aqui para baixo, junto com a oscilação do Ártico, que também jogou o ar frio aqui para baixo, junto com Laninha, que também pegou todo esse ar frio e jogou aqui para baixo. Tá? Que é normal dessa alteração das correntes de jatos polares, com o Laninha. Então nós tivemos atuação nas correntes de jatos do Laninha, da oscilação do Atlântico Norte, na fase positiva, onde que estava retido com a ajuda do ciclone, jogou esse frio lá para baixo, o ciclone catapultou esse frio, e a oscilação do Ártico, que normalmente já faz essa reentrância, né, principalmente aqui, né, para essa região dos Estados Unidos e Canadá. Então, qual foi o resultado disso? Uma nevasca histórica, uma nevasca, né, chamada nevasca do século, muita gente falando isso. Então, meus amigos, tudo isso daí, tá, foi a confluência de Laninha, oscilação do Ártico na fase negativa e oscilação do Atlântico Norte na fase positiva. E com isso, o que aconteceu? Nós tínhamos aqui já, no dia 21 de dezembro, no dia 21 de dezembro já tínhamos coisas muito frias. E o modelo aqui, ó, ele já estava prevendo o quê? Uma coisa muito congelante aqui, tá? Mais para o norte ali dos Estados Unidos. Só que de repente a coisa fortaleceu mais ainda, que ainda conseguiu jogar mais aqui para baixo esse frio. Tá? O frio pegou a grande maioria dos estados dos Estados Unidos. Tá? E aí, né, o ciclone, o que ele fez? Ele jogou esse frio mais para baixo, ainda, ou seja, catapultou mais ainda, fortaleceu mais ainda os efeitos do Laninha, os efeitos da oscilação do Ártico e da fase, né, positiva ali do Atlântico Norte. O frio era para ficar guardado ali, aumentando o gelo da Baía de Hudson, daquelas baías ali dos grandes lagos do próprio Canadá, aquela situação ali um pouco mais acima e tal, aumentando o gelo até de parte da Groenlândia. Tá? Agora, esse frio foi jogado para baixo, justamente pelo ciclone. E aí,
né, nós tivemos essa situação aqui, ó. Isso aqui foi tirado pelo Sentinel-3. Vocês podem ver tudo branquinho aí, tudo branquinho nessa região ali dos Estados Unidos e lá ali em cima no Canadá. Aqui é o Lake Ontario, né, Lago de Ontário. E então é justamente a divisa dos Estados Unidos e Canadá, onde que realmente ficou muita nebulosidade e muito branquinho de nuvem, ou seja, uma tempestade praticamente, né, perfeita. Um ciclone bomba e a atuação disso tudo, tivemos essa situação onde que congelou. Tá? Nós tivemos aqui, ó, vários lugares congelados realmente, tá? Uma tempestade muito forte, uma precipitação de neve muito forte, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. Tiveram lugares que acumularam mais de 2 metros de neve, tá? E isso aí é somente o início do inverno. Então, realmente foi uma configuração de fatores, tá, que o ciclone ele ajudou a potencializar. Tanto o Laninha quanto a oscilação do Atlântico Norte, né, quanto a oscilação do Ártico. Tudo isso potencializado por esse ciclone bomba que formou na região. Tá certo? E só para vocês terem um pouco de noção, eu fiz um vídeo, né, um vídeo passado falando sobre o ARP, né, que está sendo utilizado para interceptar asteroides, fazer um estudo, né, justamente no dia de hoje, né, que está sendo feita essa experiência. E isso aqui são as antenas, tá? Isso aqui são as antenas no dia 25, entre 24 e 25 de dezembro. Ah, então as antenas lá do ARP, ali tudo em volta, ali tudo congelado também, por causa desse desse fenômeno lá, ali é por causa do Laninha e também a oscilação do Ártico, tá? Então, aí tá o que foi o que aconteceu. Então nós vimos que tanto os Estados Unidos quanto o próprio Canadá sofreram bastante com relação a esse frio, tá? Eu falei de ARP, mas o frio não tem nada a ver com a ARP, tá? Então assistam o vídeo anterior que eu explico isso. Tá certo? Então espero que tenham gostado. Se gostou, já peço que largue o dedo no like. E meus amigos, primeira vez no canal, né? Já dá pra ver que é um canalzinho, né, de qualidade. Canal tranquilo, aqui vocês não vão ver muita pirotecnia, mas a informação é de primeira. Beleza? É isso aí. Então valeu. Muito obrigado a todos. Até a próxima.